Mateus, capítulo número 27, Lucas, capítulo número 23, João, capítulo número 15, amém? Conta a história de Pôncio Pilatos, né? Um político da época. Pilatos, ele era governador, intendente, prefeito, amém? Naquela região ali da Judéia. Ele representava o estado de Roma dentro da Judéia. Dentro ali do Jerusalém. Amém? Em meio ao povo judeu. Na época, Roma tinha um certo domínio sobre o povo judeu. Conta a história, segundo a palavra de Deus, que Jesus ele foi levado, depois que ele passa pelo sinédrio, depois que ele passa pelos sacerdotes, depois que ele é acusado, leva-se a Pilatos para Pilatos decretar uma sentença. Como ele era o representante de Roma, ele era a autoridade maior. Só que Pilatos, ele lava as suas mãos. Então, existe aí o pecado da omissão. Se omitir, não se posicionar, não querer falar de uma situação, é omissão, é uma posição. Tem pessoas que vão para a direita, outras vão para a esquerda. Mas tem pessoas que ficam em cima do muro e não se posicionam e pensam que vai ficar tudo bem para elas, sendo que, na verdade, a Bíblia fala: os frios se esfriem mais, os quentes se esquentem mais, porque os mornos eu vomitarei. Então, o cristão e a política, ele tem que entender princípios. Exemplo, a palavra de Deus, ela nos diz para sermos íntegros, retos, temente a Deus, se desviar do mal. Amados, nós não vamos ser tudo isso, mas temos que tentar ser tudo isso. Porque Cristo em nós nos justifica à medida que nós vamos tentando. O que não pode é parar de tentar, de querer ser segundo o coração de Deus. Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. A nossa natureza carnal contende diretamente contra a nossa natureza espiritual. A nossa natureza espiritual é paz, é amor, é mansidão, é longanimidade, é sabedoria, é entendimento, é discernimento. A nossa natureza carnal é prostituição, é lascívia, é impureza, é bebedice. Amém? Mas quem fica no meio entre uma coisa e outra está morno. A mesma coisa com os políticos. Então, leva-se aquele homem e ele tinha que ser justo. Ele tinha que falar ali que não havia erro em Cristo Jesus e liberar. Mas ele traz uma estratégia de apresentar Jesus ou Barrabás. Jesus, o homem íntegro e reto, ou Barrabás, o ladrão? A quem o povo solta? A quem os judeus vão soltar? A quem os judeus vão crucificar? O justo ou o ímpio? É um mistério. O povo parece que gosta, sabe, de quem se inclina para o mal, de quem apoia milícias, tráfico de droga, uso de droga, aborto. Nos dias de hoje, o povo distorce a realidade daquilo que Deus quer para uma nação, para um país, para uma região, para uma casa, para uma igreja. E o próprio povo de Deus distorce tudo isso. E mal sabe eles que estão se inclinando para o mal. Não entende de futuro e arriscam suas vidas porque não gosta de fulano. Eu não gosto de fulano. E em época de política, fala, eu não vou votar em fulano porque eu não gosto de fulano. Ah, mas tem a ver com gostar política ou tem a ver com entendimento e discernimento daquilo que é melhor para um país, para uma nação? Então, nós temos que entender princípios. Olhar uma pessoa em espírito. Quem ela serve? Ela serve a demônios? A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé?
Porque tudo isso vem de magias negras, mesa branca, mesa preta. A Bíblia fala que o único caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que não há outro caminho para se achegar a Deus a não ser Cristo. É no nome de Jesus que nós nos defendemos disso ou daquilo. Mas as pessoas ainda tentam flertar com Satanás. E com aquilo que Satanás implanta sobre a terra, com o entendimento de Satanás sobre a terra. Ora, ele veio para enganar, matar, roubar e destruir. Ele é enganador desde o princípio, é mentiroso. Então, certas pessoas representam a afeição do mal e agradam alguns para adquirir ali o seu voto. Não, você não tem que ser agradado. Você tem que entender o que é reto para uma nação. O que gera a prosperidade de uma nação. Ora, eleger uma pessoa que rouba milhões, ou já roubou milhões dos cofres públicos, está roubando do seu próprio bolso. Não existe isso de Robin Hood, roubar e dar para os pobres. Tem que ter cuidado com isso aí. É uma mentira de Satanás. Na verdade, todo mundo está sujeito a dias melhores pelo seu bom governo. Se tem um governo bom ou ruim, isso vai ditar as regras de uma nação. Então, se toda autoridade vem de Deus, eu oro a Deus para que Deus nos dê boas autoridades. Para que Deus afunde terra adentro quem não é boa autoridade para uma nação. Eu oro a Deus para que Deus corrija o nosso STF, a nossa Suprema Corte, os nossos tribunais regionais e federais, os nossos tribunais estaduais. Amém? Então, eu oro a Deus para que Deus corrija o Senado Federal, a Câmara Federal, a própria Presidência da República e os seus ministérios, que ele corrija as prefeituras, as câmaras municipais e distritais, as administrações regionais, as estatais e as paraestatais. É isso que nós temos que pedir a Deus. Autoridades que honram a nação e não roubam, não surrupiam, não causam desmandos dentro de uma nação. Mas o povo não quer entender isso. O próprio povo de Deus flerta com Satanás. A primeira coisa que eu observo do político, sabe o que é? É em nome de quem ele fala. Eu dou uma pesquisada na internet e veja quem ele serve. Ele serve a Deus ou ele serve demônios? Ele serve ao cristianismo através do evangelho ou ele serve a deuses estranhos? Porque Salmo 115 fala que aquele que adora a imagem, a semelhança de imagem, tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam. Este torne-se igual a ela, é uma maldição. Então a idolatria, seja para homens ou para a religiosidade, é um erro tremendo, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. A Bíblia fala que Deus é ontem, hoje e eternamente. Então ele é princípio, meio e fim. Ele é Velho Testamento e ele é Novo Testamento em nossas vidas. A Bíblia está aí, nos explicando tudo. Mas tem gente que não quer ler, não quer ajoelhar e fica flertando com Satanás. Ora, se o mundo é do maligno, você acha que ele não está coordenando a política? Então, esse homem político chamado Pôncio Pilatos, ele simplesmente lavou as suas mãos. Colocou ali um presidiário, um que estava preso, para falar Jesus ou Barrabás? O povo pede Barrabás. E aí Cristo é crucificado. Ora, se nós somos imagem e semelhança de Cristo, muitos cristãos, homens que adoram a Deus, são crucificados pelo povo. Que olham as palavras, por exemplo, eu erro no falar, eu erro no olhar, eu ainda tenho desejos carnais. Mas no fundo, eu sou um bom homem de Deus. Eu procuro ser, mas eu tenho minhas vontades. Às vezes eu fico louco comigo mesmo. Mas nem por isso eu posso ser julgado por vós, ou por juízo humano nenhum. Eu aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus, o qual trará
as coisas ocultas das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme lá 1 Coríntios capítulo 4, verso do 1 ao 5. Então eu sou julgado pelo meu Deus e não por juízo humano nenhum ou por pessoas que me olham. Agora, erros eu tenho. Você tem erros. Eu tenho milhares de erros. Mas eu procuro não errar. A minha natureza carnal grita todo dia. O meu homem carnal grita todo dia. Contra o meu homem, a minha natureza espiritual. Então, dentro de mim, há uma divisão. Às vezes eu quero isso, e aí em espírito eu penso e domino a mim mesmo. Ou seja, o domínio próprio. Mas na hora de escolher as minhas autoridades, eu pelo menos pesquiso. Ah, já esteve preso? Por que esteve preso? Eu vou votar num preso? Eu vou votar em alguém que já esteve preso? Alguém que causa desmando a uma nação? Ah, pastor, mas ele dá a cesta básica, ele cuida dos pobres. Cuidado, irmão. Com essa onda do Robin Hood, cuidado com isso aí. Porque se dá, é com a finalidade de angariar os votos, trocar o sistema de governo e depois te oprimir. Você tem que ter cuidado com essas coisas. Para de flertar com essas coisas. Eu não posso dar honra a quem não tem honra. Eu não posso dar honra a quem bate tambor. Eu não posso dar honra a quem toma banho de ervas. Eu não posso dar honra a quem não entende que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso dar honra a quem vai contra a igreja. Eu não posso dar honra. Mas os crentes querem dar honra a esse tipo de gente. Querem lavar as suas mãos, né? Querem fazer igual Pilatos. Vocês escolham. Não, irmão, eu tenho que falar para você o que é certo. Amém? A gente que é espiritual, a gente dá uma olhada no futuro. Existem países aqui na América do Sul, Argentina, Venezuela, amém? O próprio Peru, muitos países da América do Sul já está sendo tomado pelo comunismo, que vem com a ideia até mesmo de retirar a bandeira de uma nação e colocar a própria bandeira do comunismo no nosso meio. Mas o povo não entende esse mistério e quer andar segundo essas bandeiras. Tudo que a Bíblia proíbe, aí a pessoa quer ir contra a Bíblia. Ah, pastor, mas nós vivemos no tempo da graça. Cuidado com o negócio de graça, irmão. Amém? Porque Deus é ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 5, verso 17, que a lei não foi abrogada e nem os profetas. Jesus veio fazer cumprir. O que é a graça? É favor imerecido. Aquilo que foi dado para o judeu, ele não aceitou. Então nós somos como vara enxertada, nós estamos de graça nesse negócio. Nós recebemos o evangelho da graça, que era para ser pregado para Israel. Mas nós não podemos perder a nossa posição de gritar em alta voz, de pregar o evangelho, de ir pelo certo, de ir pelo verdadeiro. E aí você não quer ouvir. Não quer ouvir princípio de liderança, não quer andar segundo a unção de Deus, mas você quer arriscar a sua própria vida, dos seus filhos, porque quando você vota em alguém da esquerda, você está falando, meu filho vai ser usuário de droga, a droga vai ser liberada, a minha filha pode cometer um aborto, eu posso cometer um aborto. E aí você vai contra o princípio do juízo natural, aonde a preservação é da vida em primeiro lugar. Tem que ter cuidado com essas coisas. Deus é juiz. Ele é a suprema autoridade. Jesus Cristo é o pastor. Ele é o supremo pastor. Mas Jesus Cristo falou, em meu nome, vão pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, esse será salvo. É simples assim, irmão. Simples assim. E se você não faz o que é certo, eu sinto muito. Um dia, Deus há de julgar todas as nossas atitudes. E ninguém pode falar que não foi avisado. Amém? Porque se você flerta com o comunismo, com as astúcias de Satanás, se você flerta com essas coisas, você é culpado sim. Porque você está indo contra todo o princípio cristão e que a Bíblia preserva. Leia o Salmo 115, vai lá em João capítulo 15, vai em Mateus capítulo 5, verso 17 em diante. Amém? E tome posição de vaso. Tome posição de filho de Deus. Porque senão, irmão, você vai ter a autoridade que você merece. Toda autoridade vem de Deus.
mas Deus me dá o livre-arbítrio de escolher. As pessoas resolveram escolher ali Saul, mas eles tinham alguém que direcionava eles, que era o profeta Samuel. Então eles resolveram instituir um rei. Depois é que Deus colocou o seu ungido, que foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, pelo poder do nome do Senhor Jesus, entenda isso, para que você não venha perecer nesse período de eleições. Pense bem o que você vai fazer, porque você pode estar apontando para uma direção de Deus, ou então indo nas astúcias de Satanás, nos enganos de Satanás. E a Bíblia fala que ele é enganador desde o princípio. E não venha falar que você está sendo enganado. Não venha com esse negócio de benefício, de cesta básica, saláriozinho, tá entendendo? Porque a Bíblia fala, ó preguiçoso vai ter com as formigas. Faça um curso, peça a Deus a bênção e a porta vai se abrir. Para com esse negócio de ficar dependendo, amém? Disso ou daquilo, de um benefício disso ou daquilo. Porque qualquer um dos dois que vier vai suprir ali o auxílio alimentação, o auxílio creche para os mais pobres e para as crianças. Esses benefícios não vai ser perdido. A aposentadoria não vai ser perdida. Isso não existe. Presidente nenhum pode mexer em leis trabalhistas já instituídas. Só o Congresso pode fazer isso. As pessoas não entendem de lei e ficam apontando para cá ou para lá e tendo pessoas como culpadas. Culpado é você que, se não saber, votar. Porque, na verdade, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, amém? E antes de votar em alguém, veja qual é o Deus que ele serve. Veja qual é o Deus que ele serve. E aí você não vai ser enganado, não. Não vai ser enganado. Graças e paz. A graça e a paz, e que Deus nos abençoe, para que a gente não venha virar um país como os nossos vizinhos. Aleluia. Graça e paz.